Pai, ser feliz, principalmente para mim, é viver bem, viver em união. No interior do Acre, aqui no meio da Amazônia, existem povos indígenas que lutam para manter vivos a sua cultura e o seu modo de viver. Foi ali que a gente passou 3 dias numa aldeia Xanenauá, descobrindo como eles vivem, aprendendo sobre os costumes milenares. Não como alguém que observa de fora, mas como alguém que participa. E essa foi uma das experiências mais lindas que a gente já viveu no mundo todo. Aqui, a gente viu na prática o que significa viver em comunidade. Um lugar onde nada é individual, onde as decisões, o trabalho, os rituais, tudo acontece de forma coletiva. Aqui a gente conheceu práticas que muita gente olha de fora e não consegue entender. O banho de ervas, o rapé, a defumação. E também a ayahuasca, em uma cerimônia que mistura canto, dança, repetição e presença, conduzido por quem carrega esse conhecimento há gerações. Os Xanenauá são um povo que passou por deslocamentos, pressões externas e décadas de tentativa de apagamento. E ainda assim, eles seguem ali, mantendo práticas, organização e uma forma de ver o mundo que resiste até hoje. E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Não como um espetáculo feito para turistas, mas como um recorte real da vivência que continua acontecendo todos os dias. Nossa viagem até a aldeia começa saindo de Rio Branco, rumo a Feijó, que fica a cerca de 360 quilômetros da capital. Pegamos um táxi lotação, um transporte comum aqui na região, que consiste em um táxi compartilhado. E logo a gente pegou a estrada que, como já tinham nos alertado, está em um estado precário. Trechos de terra e muitos buracos fazem com que a viagem, que poderia ser super rápida, leve praticamente o dobro do tempo. Por que você viu só agora, né? Só agora. Tu tá tão quietinho, cara. Tu não abriu o bico. Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Ai, o dia começou cedo. Agora, exato, 5 da tarde. E chegamos em Feijó, onde começa a nossa aventura rumo aos nossos 3 dias que vamos passar na aldeia indígena aqui na Amazônia. Então vamos pegar nossas coisas, que a gente tem que comprar umas comidinhas antes de... Tchau, carinha! Tchau! Foi um prazer conhecer você! Feito, fizemos nossas compras. Já fomos buscados pelos nossos amigos que partiremos nos próximos dias. Olha que lindo, pôr do sol. Meu Deus, que lugar lindo, né? E pra gente chegar na aldeia onde a gente vai passar o nosso fim de semana, a gente precisa ir de barco. Porque até tem uma estrada que na época de cheia não tem, então o único jeito de ir pra lá é de barco. Espera eu passar pra tu passar, que eu tenho medo que o negócio cai. É melhor tu ir e eu vou depois. Se tu cai com essa câmera na mão, eu sei. A gente tá aqui na casa do Facai. O Will teve um pequeno acidente, aí a gente parou de gravar porque ele não só sujou todo o pé, como ele quase caiu do câmera. A gente tá aqui na casa do Facainu. Vamos ser recebidos na casa dele, isso aqui. Deixa aqui. Tudo bem? Olá. Você é minha filha, mais velha, Ah, muito prazer. Agora. minha sobrinha. Com licença. Quando a gente conversou com ele falou assim: vocês podem ficar. Tem um lugar onde a gente recebe as pessoas, que é assim, tipo uns de bambu, de palha, que é tradicional. Ele falou, muita gente gosta de ficar lá pra ter essa experiência. Da né? floresta, Da né? floresta, não sei o quê. Aí ele falou, mas nessas casas como a gente mora, vocês querem conhecer como a gente mora aqui e eu posso receber vocês na minha casa, dar um quarto pra vocês. E aí ele falou, é até melhor, aí vocês ficam pertinho, convivem mais. Então a gente optou por ficar na casa deles mesmo. A gente não vai ter essa experiência que as pessoas imaginam, que vai pra uma aldeia indígena e vai ficar no meio da floresta. Claro, no meio da floresta onde a gente vai ficar como eles vivem. E poxa, que felicidade, né? Ser recebido assim na casa deles. Legal, né? Como Muito legal. se estivesse em casa. A esposa do Facaneu recém teve filho, faz tipo 15 dias. Teve a Luninha. E, enfim, tá com o nenê em casa ainda. De, sei lá, 20 dias e ainda vai nos receber. Essas aqui tudo vocês plantam. É 2 tipos diferentes. Eu já comi uma banana aqui, ó. Isso daí é banana, nós chamamos de banana maçã, isso daí. É, banana maçã, né? Aí essa outra maior nós chamamos de banana comprida.
Banana comprida? Eu chamo de banana da terra. Nós chamamos banana comprida. Vocês comem crua ou só cozida? A gente frita, faz de mingau. Tá bom. Nós fazemos pra mingau. O pessoal falou pra comer. Tem o mingau da banana. Tá muito bom. Isso aqui que a minha mãe tá preparando aqui é a caiçuma nós chamamos de machu, né? Que é a caiçuma pra tomar o capum. A diferença é que quando é para tomar a vacina do sapo, ele não pode fermentar. Aí faz um dia antes. Agora quando é para nossas festas, aí ele tem que fermentar, né? Então passa uma semana, 10 dias no sol, fermentando para poder ele dar ele dá como se fosse uma lombra, né? Ele fica com álcool, né? Legal, cara. Isso aqui é porque é campo que vocês chamam, né? É capum. Capum. Ponto de idioma. Agora cambu é no português. Cabum, que é a vacina do sapo, né? E aí amanhã o Will vai tomar, achamos. E aí essa daqui é o que ele precisa comer antes, né? Tem que comer antes. Porque ele tem que estar com a barriga cheia, o estômago cheio. Então montando o teto sem sentir cheio e não conseguir mais, porque ele vai te ajudar a fazer a limpeza. Eu amo macaxeira, mas só uma macaxeira aqui, né? Ou falam, como é que vocês falam? Macaxeira aqui. Atsá. Atsá. Tá. E aqui é só macaxeira. Macaxeira e água. Ah, Eu falo, mano. ele ama isso aí, ele não vai fazer nenhum esforço não pra comer. Só que ele não vai ser assim, né? Amanhã eles vão diluir, né? Vai ficar um líquido. Ai, toma mesmo. Ela falou aqui que tem uma tropa que vai tomar amanhã, não é só o Will. Ó, tem uma cabra ali. A Belinha. Oi, Belinha. Ela come cabelo? Bom que eu tô de... Tem a sereia, o Apolo e a Bela. E a Bela, no meio dos cachorros. Que bonitinha ela. Elas estavam mostrando que elas estão se pintando, ó. Aí ele tava explicando que tem gente que se pinta todo dia, tem gente que se pinta toda semana. Pra eles é uma proteção. O genipapo, né? E ele falou que quando nasce criança, nenezinha, assim, eles pegam na ervilha de genipapo inteira pra eles pegar todo dia. Pra o nenezinho, assim, pra proteger de, enfim, energia e tudo. E agora elas estão fazendo na pele. A outra agora ela tá fazendo ele não. E aí ele tava falando que ele não gosta de se pintar todo dia, mas amanhã tu vai se pintar. Amanhã todo mundo se pinta. Porque tem... Porque vocês estão chegando pra gente receber vocês. A cerimônia de amanhã. Né? E porque pra gente se proteger também, né? Que legal, pô. É porque a pintura ela significa também a nossa beleza. Ah, A gente vai fazer algum evento, né? Se arrumar Querendo também. ou não, vocês vindo aqui pra nós é um evento. Então a gente se arruma, né? Ah, como que se legal. fosse uma maquiagem indígena. Claro. Isso é bom que tu mede a tua força, né? Sim. Porque dependendo do outro, tu fica meio... Por isso que eu falei, é você e sua energia, né? E são vários sopros, Tudo assim. certo, não só não pode tomar só um lado. Ah, sim. Tem que ser os dois, né? Mas é que ele passou os dois lados, né? Aí se ele quiser passar de novo, aí é normal. Agora só não dá de eu pegar só um lado e errar. Sim. Durante a noite, a gente foi convidado para participar de uma roda de canto com os jovens da comunidade, onde tivemos contato com uma das primeiras medicinas da vivência, o rapé, uma mistura de tabaco com cinzas de ervas específicas que é soprada pelo nariz como forma de limpeza. O Will quer tomar o rapé, né? Ele vai explicar algumas coisas, né? A gente toma o nosso rapé para poder receber a cura da matéria, do espírito. A gente fala matéria e espírito, ele traz toda a cura e conexão. Aí tem uma sensação, acelerar o coração. Isso aí, você só tem que fechar o olho e meditar e se concentrar e sentir isso. Porque às vezes a pessoa se aperria, né? Mas é normal da medicina. E a força dele não dura muito tempo. Fica muito tempo assim, aquela moleza, né? Mas a força dele mesmo não dura. Sentiu? Suavezinho, só pra...
Suave, mas... Achou suavezinho? Você senta ali, vou pegar o papel pra você se assumar. Aí senta no canto. Olha ali, tá chorando. Não, nunca pra dentro, ele falou, pra fora. Senta ali. Não pode puxar pra dentro, lembra? Só pra fora. Pra fora. Pra mostrar teu... Que agradável pros telespectadores, eles vão adorar isso. Gostei. Gostei. Agora senta aí, daqui o papel vai. Bom dia. Vamos agora. Nossa, uma noite muito bem dormida, né? Muito na barulhinho da floresta só. E era pra gente ter acordado às 5 da manhã pra fazer o ritual da medicina, da vacina do sapo. E só que a vacina do sapo, é um tal que eles queimam a pele e aplicam a toxina de um sapo venenoso, né? Uma rã, né? É uma rã amazônica. E aí o pai dele disse que saiu pela noite toda procurando o sapo, não achou o sapo porque estava muito cedo e o sapo fica no canto dele. Então ele não conseguiu, a gente acordou agora, foi umas 7 e pouco, e a gente vai tomar banho de medicina, né? Banho de ervas. Ele vai tentar achar hoje de noite que não choveu, né? Daí aí amanhã de manhã a gente vai tentar fazer o Se não campo. achar o sapo, não vai dar, porque ele falou, é a natureza, né? Várias pessoas vão tomar. E aí no fim agora eles estão fazendo café da manhã, ele disse que vai fazer um mingau de banana pra gente provar. Já estão fritando umas bananas, ele falou que é tudo com banana. Então, vamos tomar um café da manhã com eles. Ó, o mingau ficou pronto. Me serve ali um pouquinho. Eu já tá comendo misturado com açaí. Aqui tem o açaí de feijó, que dizem que é o melhor. Mingau, um cafezinho e bananas fritas. Tu vai misturar. Se faz isso aí? Sim. Recebeu o aval do açaí com mingau de banana. Ficou melhor? Melhor ainda. Misturou quente com gelado ainda. Aí é melhor quando tá gelado, né? Mas é muito bom o mingau, porque a banana é muito doce. É só banana e água. Só que fica muito gostoso. Ele tava nos explicando aqui que a gente tava falando de demarcação de terras indígenas. E ele falou que quando a gente subir o drone vai dar pra ver direitinho que a única terra aqui que tá preservada, que a única que tá com mata ainda, é direitinho a terra deles aqui. E ele falou que esse desmatamento aqui ao redor, que foram fazendo, começou a secar os igarapé. Parou de vir tanta água pra cá, parou de vir peixe, a gente não consegue nem pescar mais aqui. Então, porque a gente fala, muita gente acha que essas questões são questões pra longo prazo, mas não, já tá afetando, né? Tá afetando. Olha só que. Olha o tamanho. Bota o lado da cabeça. Olha isso. Super bom, ó. Ele disse que é uma proteção. E o Will ganhou. Olha só. É de semente de açaí, né? Semente de açaí, dente de jacaré. Dente de jacaré. Você tem jacaré aqui no Rio? Então não vão estar no Rio. Vamos saber. O jacaré não tá interessado na minha carne, não. Talvez, né? Nunca se sabe. Bom, e agora a gente vai tomar nosso banho de medicina. A Belinha queria porque queria entrar, ó. Não, Belinha, a gente já falou que tu não pode entrar. Disseram que se tu entra, tu caga tudo. Então tu não pode entrar. Ela tá iniciando a fazer a farinha de banana. Banana verde. A gente comeu um mingau agora de manhã e tava muito bom. A gente nunca tinha comido. Aqui ela já preparou o atuachiru, né? Que é a macaxeira na folha. Ah, sim, que tu mostrou a folha. Ah, é, a folha. Nossa, o cheiro que tá saindo. Olha isso aqui. Ai, tá com pouca luz, meu Deus. Cheirinho bom. Deixa um gostinho.
Sim, o cheirinho dá pra sentir também. Deixa eu provar também. Muito bom. Ela quer entrar. Ela quer entrar a todo custo. É porque ela é acostumada a ser criada em casa, desde pequenininha, e ela fica querendo subir. Virou caseira. Ah, a garrafada que ele falou. Deixa Isso macerando, aqui. né? Que ela tá tomando, ele falou que é pra colesterol, né? Isso aqui é pra colesterol. Que ela tá tomando porque tá com problema de colesterol e Um pouco tá... de colesterol aí, tá tomando. Ah, sim, ó. E essas todas aqui são isso. Isso. Já tá com outras prontas já pra tomar depois. Olha que legal. E ele tava explicando que ela é a pajé, né? De ervas medicinais, ela que... Ó, tu vê que tem várias coisas. Ela falou que ela aprendeu com a Olha mãe aqui. dela. Olha aqui. Então aqui ela é que vai nos dar os banhos. Dá licença, tia, eu vou mostrar. É só ervas dela. Olha isso. Olha como é que tá aqui, tem de defumação. Nossa, tem Aqui tudo. tem pra É. banho. E ela conhece todas. Conhece todos. É aluna da mãe dela, né? E a mãe dela, como a mãe dela hoje está bem velhinha, não consegue mais na floresta, aí repassou para ela, repassou para outra irmã dela, tá repassando para nós jovens. O conhecimento segue, então. Muito legal. E ela já tá preparando ali, ó. Quando tu for agora, só não pode enxugar com toalha. Sim, sim. Só tira a roupa, deixa lá. Quando vir amanhã, então de tarde, veste a mesma roupa. Tá. Esse aqui é o Tchanana. Ele é uma medicina que a gente faz uma dieta para a voz e também para o pensamento. Para a gente expandir o pensamento e conseguir aprender as coisas com mais facilidade e ter o dom da voz, tanto de falar quanto de cantar também. Então essa é uma medicina que a gente utiliza desde quando é pequeno até enquanto você quer aprender sobre os cantos. Ela, a nossa pajé espiritual e pajé medicinal, ela faz o benzimento na boca. E aí ela faz a reza, né, na boca da gente, e a partir daí a gente já entra na dieta. E também através do banho dessa medicina com outras medicinas também, que já é uma mistura. E uma medicina que ajuda a outra. Aí já tem o colírio também, que passa no olho, junto com o banho medicinal e com o benzimento dessa planta. E aí fica mais ou menos uma semana de dieta e tomando banho medicinal, né? Não pode comer doce, não pode comer quente nem frio, temperatura. É uma assim. dieta. E não pode comer carne, não pode falar muito próximo da outra pessoa, não pode trocar sopro de rapé. São várias coisas assim que tem que seguir. Não pode ter contato labial com outra pessoa, beijar, não pode. Porque senão o teu conhecimento passa para outra pessoa. Sim. E aí, Não em vez fica de contigo. melhorar, a tua voz vai piorar. Entendi. E o teu conhecimento fica, como a gente fala, pensamento de peixe. Que o peixe morre pela boca. Você coloca o anzol lá, ele belisca, ele sabe que ele tá na cilada ali, mas ele vai de novo. Esquece, né? Então, pensamento de peixe, a pessoa fica se não cumprir. Antigamente nós comíamos assim, ó, na cultura original, ó. Todo mundo junto, né? Chamava todo mundo para comer. Nós só tínhamos uma casa, né? Que é o nosso costume, que
que era, hoje chama de cupuchau, né? E nossa família comia todo mundo junto, assim. Hoje não, hoje a civilização trouxe para nós separar a família, né? Então cada um tem sua casa e come, mas ninguém nunca deixou de usar a nossa cultura tradicional, que é a nossa comida tradicional, nossa comida típica, né? E hoje a gente está presenciando hoje aqui para nós presenciar a nossa comida, né? Que legal. É legal que vocês mantenham essa tradição. Legal. Depois do almoço, a aldeia começou a se preparar para a cerimônia de noite com pintura corporal. Do jenipapo se extrai um pigmento natural, que escurece e permanece por cerca de mais de uma semana na pele. Esses desenhos não são só estéticos, eles representam proteção espiritual, força, sabedoria, com padrões frequentemente inspirados em elementos da natureza, como peles de cobra ou onças. Enquanto a Alpei, uma das líderes da juventude da aldeia, me pintava, ela contou um pouco da história do povo Xanenauá, que eu vou resumir para vocês. Essa é uma história que começa com violência. No auge do ciclo da borracha, milhares de indígenas foram perseguidos, expulsos e forçados a trabalhar nos seringais. E com o povo dessa aldeia, não foi diferente. Eles perderam seu território, foram escravizados e quase desapareceram. E mesmo assim, permaneceram. Depois de muita luta, a terra em que vivem hoje foi demarcada como terra indígena, assegurando a dignidade para esse povo. Mas hoje, os desafios são outros. A pecuária e o desmatamento avançam nas terras ao redor, poluindo as nascentes, secando o igarapé, impedindo que eles consigam pescar e realizar atividades que eram parte da sua cultura. Essas mudanças afetam diretamente o modo de vida de quem depende da floresta para viver todos os dias. E enquanto tudo isso acontece ao redor, o povo Xanenauá segue aqui, lutando para manter vivos os costumes milenares. Começou a chover forte, tivemos que sair correndo. Aqui a gente vai conhecer hoje da noite, porque aqui é onde acontecem as cerimônias. Então a cerimônia da ayahuasca, do Uni, vai ser aqui. Vamos lá pra cerimônia. A gente descansou, dormiu. Agora o quê? 9 horas quase. E aí a gente tá indo pra cerimônia que tem hoje. A gente tá chegando aqui onde vai ser a cerimônia. E ele explicou algumas coisas. A primeira é que o cacique não tá aqui, que ele foi pra cidade e teve que levar uns caciques pra Rio Branco, pra reunião. Então quem vai conduzir, ele falou que é a juventude, é ele, junto com outras pessoas. E aí ele pediu pra gente, a gente perguntou se tinha roupa, que tinha que vir, ele falou pra gente vir de roupa cobrindo bastante corpo, o máximo que conseguisse, e roupas claras. Então a gente tá de calça, camisa. Xavá, xavá. Ele explicou que agora vai começar a cerimônia e aí começa com uma defumação. Então ela tá passando com ervas e fazendo a defumação em todo mundo. Para quem não me conhece, sou a Caio Xanenauá, estou aqui e também apresentando para vocês, a gente está aqui com a Marina e o Will. Dizer para vocês que sejam bem-vindos na nossa cerimônia, né? Vocês estão aqui desde ontem, na nossa casa, a gente está. Aqui a gente serve a medicina com muito amor e carinho. Espero que desde já todo mundo está se sentindo bem na nossa casa de rezo. Eu vou decidir tomar, então
Uni. E vou experienciar, né? A gente está aqui. Bom, inicialmente a gente estava pensando em nem tomar e, enfim, só acompanhar, mas a gente se sente tão à vontade aqui com eles, né? E o Farrenu também nos deixa muito à vontade, né? Por que não experienciar? Por que não experienciar? Então eu acho que... Ele te deu uma dose pequena, né? Sim, deu uma começar. dose mais pequena, né? Ele falou que é importante pra te sentir confortável e tal. E aí, enfim, eu acho legal, acho um momento incrível pra gente experienciar isso. Esse é o momento, acho que é esse, né? Ele vai contar pra gente um pouco da experiência e também a gente combinou que se ele tiver sentindo não com vontade de gravar, vai seguir gravando. E ele pode também aproveitar o momento, curtir e experienciar. E a pergunta que não quer calar, qual é o gosto? Eu esperava algo bem mais um gosto ruim, não, eu achei um gosto bom, assim. Eu vi alguns deles fazendo cara feia. Eu faria cara feia. Acho que sim. Mas acho que é um gosto amargo e eu gosto de gosto amargo, então... E ele também deu algumas instruções aqui, pra quem nunca tomou, nunca passador, né? E ele disse que ele ficar só aqui dentro. Não pode ser pra rua. Eles chamam, né? Quando tá na força, que é quando tu toma, tu tá mais suscetível a força, né? E tem espíritos, tem outras coisas, então... Alguém mais? Tem que ficar aqui dentro, se concentrar aqui dentro. Se tu for no banheiro, tem que sair. Sempre em duplo, nunca saí sozinho numa situação. Até porque tem animais, pode ter cobras. E que não pode ir embora, tem que ficar até o fim do trabalho. Se tu quiser ir embora, tu tem que falar pra ti por que tu vai embora. E tu só pode sair também depois que realmente tu já não tá mais na força, tu não tá mais sob efeito. Tu tem que estar já passado pra tu poder sair. Nós fomos as instruções e agora vai começar. Os Xanenauá são conhecidos como doutores da floresta. Eles dominam o uso de plantas medicinais que a ciência ainda nem conseguiu mapear completamente. E é nesse contexto que entram os rituais com o Uni, que a gente conhece como a Ayahuasca, uma ferramenta de cura, orientação e organização da vida em comunidade. Ao longo da noite, os cantos tomam conta do espaço. Pouco a pouco, as pessoas se levantam e começam a dançar em volta da fogueira. Uma cerimônia muito emocionante e linda de acompanhar. Bom, eu tomei o primeiro, né? A primeira parte que eles ofereceram. Eu até não estava sentindo nada, foi muito legal até porque todo mundo ficou em silêncio, foi um tempo que todo mundo ficou junto e ouvindo os sons da floresta. Foi bastante introspectivo, mas eu não senti muita coisa, e aí eu falei com o Facainu e resolvi tomar mais uma segunda dose, né? E enfim, tá incrível porque o pessoal tá bailando, tá dançando, né? E tá muito bonito aqui ver eles. Bom, foi legal que deu meia-noite e eles pararam. Não, atrasou um pouquinho. É 1h agora. E aí eles pararam pra fazer uma roda de rapé. Que ele disse que é tradicional e eles precisam parar pra fazer uma roda de rapé quando dá meia-noite. E foi legal que ele falou que é porque muitas vezes as pessoas que estão tomando a medicina, né, o Uni, a Ayahuasca, como quiser chamar, elas querem fazer a limpeza. A limpeza é quando daí bota pra fora, né, vomita. E o rapé também ajuda nisso. Pra quem não tá conseguindo, quer botar pra fora, não consegue, também ajuda. E eu também... Esse meio tempo, né? Rapé. E tu também tomou outra dose, sim. né? Tomei outra. Sim, a segunda dose, a gente falou. E aí eu passei rapé junto com o Facainu. E os efeitos? Sim, daí eu senti a pressão baixar e senti uma dormência
toda a minha pele, né? E, enfim, foi uma sensação muito boa, assim, na verdade, eu senti Uma calmaria. uma calmaria, assim, Mas uma da ayahuasca, tranquilidade. que tu tomou outra dose, Sim. tu sentiu só leve, assim, né? Não senti uma coisa A gente percebeu forte, que eles estão tomando bem fraco, né? eu acho que eles... É legal, assim, porque eu acho que o pessoal sente realmente mais leve. tranquilo, leve, né? A gente viu, assim, que hoje ele falou que hoje é um dia só de... Não é um dia de trabalho pesado e tal, é um dia só de bailar, de dançar. Ele falou que hoje é só alegria. Então é pra ser leve, pra ser tranquilo. Então as pessoas tomaram, assim, mas tu vê que ninguém, tipo, não sei se é normal vomitar sempre, mas absolutamente ninguém vomitou, todo mundo ficou aqui dançando, rindo e tal. E agora já é 1 da manhã, começou às 9 da noite, mais ou menos, né? E algumas pessoas já estão indo embora. Mas eu acho muito bonito a sensação de comunidade, de todo mundo é muito próximo, todo mundo quem vai embora, ele se despede de todo mundo. E assim, eu sinto bem calor, assim. É, muito legal, uma união muito grande. Aí agora ainda estão cantando um pouco ainda, né? Já tá mais desfalcado, bom número já foi embora. Mas ainda tem gente por aqui. Agora eles ligaram a luz, fizeram roda de chapéu, acho que vão desligar de novo e cantar um pouco mais. Cantoria, né? Agora, como a gente falou, é 1 da manhã e eles vão passar uma última dose para quem servir uma última dose da ayahuasca para quem quiser tomar. Estão tomando ali já. Já estão tomando ali. E aí ele falou que é só eles tomam e eles ficam aqui esperando baixar a força para poder encerrar. Então é meio que quem quer tomar a última toma. E eles ficam porque eles não deixam as pessoas ir embora enquanto ainda tá, sabe, sob efeito, né, já, assim, na força, como eles falam. Então eles esperam baixar, esperam todo mundo estar tranquilo de novo para poder encerrar os trabalhos por aqui. Então ele disse que quando o cacique tá, geralmente vai até às 6 da manhã. Mas como o cacique não tá hoje, aí eles vão encerrar pelas 3. Tipo, 2, 3 horas eles já vão estar encerrando. Boa noite, pessoal. Realmente hoje a gente falhou em gravar, porque hoje foi feriado indígena, choveu, então não deu para sair, tava tudo alagado aqui. Ficamos gravando vídeos e tudo que a gente fez hoje, na verdade, foi tomar o nosso segundo banho de medicina, porque são 3, depois daqui a gente vai tomar o último. Mas antes da gente começar a falar de hoje, a gente queria falar um pouquinho de ontem. A gente tá aqui com o Facainu, porque a gente queria que ele nos explicasse para vocês um pouco sobre a cerimônia que a gente participou ontem, né, do Uni, da ayahuasca, porque ontem foi uma cerimônia bem diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, eu acho, porque estão acostumadas a ver as pessoas tomando um chá muito forte, uma medicina muito forte, às vezes até vomitando, isso que faz parte do processo, né, fazendo a limpeza e tal, e não teve nada disso ontem. Ontem foi as pessoas só bailando, dançando, cantando, foi até às 5 da manhã, né? 5 da manhã. E aí eu queria que tu me falasse aqui pra gente contar, pessoal, qual é a diferença, se vocês têm mais um tipo de cerimônia, qual é a diferença entre elas? Então, ontem a cerimônia, ela foi privilegiada primeiro por receber vocês. A gente que foi privilegiado. Então, vocês chegaram no final de semana e teve essa honra de estar conosco, né, participando do nosso trabalho, nossa cerimônia, com a medicina do Uni, que é a ayahuasca. Muitos conhecem a ayahuasca, Santo Daime, Cipó, e vários nomes, né, que em toda parte do Brasil chamam, mas nós chamamos de Uni, né, que significa união. E ontem foi uma cerimônia, né, com a juventude, né, uma cerimônia de alegria, de gratidão, onde a gente toma a medicina do Uni, pouquinho, né, pouquinho, que é para bailar, para cantar, para louvar e para chamar os nossos ancestrais, os grandes espíritos da floresta, dos animais, para vir se alegrar com nós. E dentro daquela alegria, daquela gratidão, ele vai trazer a cura, né? A cura, a conexão, a felicidade, como vocês estiveram presenciando, né? Muito bailado, muita cantoria, mas também a gente teve um momento, né, de concentração no início, né? Mas foi um momento mais curto, o resto foi de alegria, né? Então foi uma cerimônia de alegria. Mas também a gente tem outras cerimônias, né? Tem a cerimônia de cura, como eu mostrei a casa de reza para vocês, que lá acontece não é cerimônia, nós chamamos pagelança, que é onde o pajé leva um paciente que está enfermo, né, que está doente com alguma enfermidade,
e ele vai curar. Curar através do sopro, curar através da reza e curar através das ervas medicinais também, defumação. Né? E é isso, né? Lá a gente toma medicina e vamos observar os nossos pajé curando e também vamos aprender. Né? Muitos de nós jovens também vamos praticar aquilo que a gente já aprendeu para eles ver se está sendo certo, se está legal. Né? E nesse Então, caso vocês às vezes tomam uma dose maior, um uni mais forte, que é para esse trabalho. Esse daí, ele é um trabalho mais privado, que não é todo mundo que pode participar. Né? E também a gente toma uma quantidade maior e um uni mais graduado, mais forte, né? Porque ele é bem mais especial, digamos assim. E aí faz a limpeza. Faz a limpeza. Né? A limpeza vem através de vários tipos de formas diferentes. Né? Tem gente que chora, tem gente que grita, tem gente que sorri muito, tem gente que pula de alegria, tem gente que fica triste, depende. Tem gente que faz o número 2, tem gente que sua muito. Tem gente que vomita, tem gente que vomita. Então, isso tudo para nós é normal dentro de um trabalho de cerimônia de unir. E não é um efeito colateral, né? É parte do processo. É parte do processo de cura. Né? Tá limpando, tá tirando o que é de ruim, ou através do suor, ou através do choro, enfim. E a gente queria aproveitar esse momento, porque a gente foi recebido, como vocês viram, na casa deles, também aqui. E a gente viu também, eles falaram um pouco da importância do turismo étnico, não só para a gente aprender, que isso é muito importante já, mas também para ajudar a desenvolver as aldeias aqui, para aprender mais sobre. Então a gente queria que Whakainui aproveitasse esse momento para falar para vocês de casa um pouco sobre a importância do nosso turismo, do turismo étnico, para quem está pensando em viajar pelo Brasil, para vir aqui para o Acre, para conhecer a aldeia, que vocês vão ser assim, muito bem recebidos. Então a gente queria deixar esse momento também para ele falar um pouco sobre a importância disso. Primeira coisa, eu quero agradecer também a vinda de vocês, né? E dizer assim que o etnoturismo para nós é muito importante. Antigamente a gente não tinha isso, a gente não recebia os visitantes de fora, né? Era algo fechado, algo mais privado, só nós. E aí chegou um tempo que se expandiu, né? E aí hoje a gente trabalha com turismo, né? E quando vocês vêm nos visitar, a gente se sente fortalecido e muito feliz. A gente busca receber da melhor forma possível, recepcionar da melhor forma possível, porque nós somos todos irmãos. Querendo ou não, nós somos um filho de mesmo Criador, né? Então isso é muito importante. E chegando aqui, né, a gente está de braços abertos para receber, para quem vem atrás de cura, para quem vem atrás de conexão espiritual, para quem vem atrás de um silêncio na floresta, né? Enfim, a gente organiza junto. Porque a gente veio para conhecer, né? Porque a gente queria conhecer a cultura e tal. Mas muitas pessoas vêm aqui em busca de cura, em busca de melhoras espirituais, em busca de melhoras de saúde, enfim. E foi muito legal também que o Whakainui estava falando que muitas das coisas que eles conseguiram construir aqui foi com a ajuda do turismo. Então esse próprio lugar que a gente está não tinha, né? Foi com a ajuda do turismo. Outros lugares também onde a gente almoçou, né? Ali também foi um lugar que não tinha antes. Então que é um turismo, se alguém quer fazer um turismo que ajuda também pessoas, que tem uma finalidade muito legal, venham para cá, venham conhecer a aldeia. Se sinta convidado. A gente sabe que vai ser bom para ambas as partes. A gente vai ajudar quem vir e também a pessoa na forma... A gente chama de troca. A gente não está cobrando pelo nosso trabalho na parte do turismo, de receber visitante. É uma troca, porque nós fortalecemos o visitante fortalece nós. E hoje a gente também tem tido um pouco de mais aconchego, né, mais... tipo nas nossas estruturas. Antigamente as nossas casinhas eram mais simples, né? Hoje está se estruturando através do turismo. Então é muito importante o turismo. Então se sinta todos convidados para chegar até a nossa casa e será muito bem-vindo, muito bem recebido e muito bem abraçado pelo povo Xanamaiá. E tem uma última pergunta que a gente queria perguntar, porque a gente viu muito vocês vivendo em comunidade aqui, muito felizes, e a gente queria perguntar o que é felicidade para o povo de vocês, o que vocês consideram que é ser feliz? Pai, ser feliz, principalmente para mim, né, e eu vejo que na visão ao todo do nosso povo, é viver bem, viver em união, né, porque como vocês veem, a nossa casa é tudo próximo do outro, aqui ninguém desclassifica ninguém, vocês estão sempre um na casa do outro também, né? Sempre um na casa do outro, sempre junto, no momento da alegria, da saúde, da doença, né? E a felicidade é comer todo dia, dormir bem, estar em família ali,
fortalecendo a nossa espiritualidade, fortalecendo a nossa cultura e poder também conhecer o mundo moderno, né, que é as tecnologias, poder conhecer também a cultura de outros povos, também é uma felicidade para nós e um privilégio, uma honra, onde a gente vem fortalecendo, né? Eu costumo dizer que o mundo só vai ter cura, só vai ter paz, só vai ter união quando todo mundo se unir, todo mundo estiver junto, né, no mesmo propósito, vai ser essa alegria, essa felicidade vai crescer cada vez mais. Conviver com o povo Xananauá nesses dias mudou a forma como a gente enxerga muita coisa. Não só pelos rituais, mas pelo jeito da vida em comunidade, onde tudo é compartilhado, dividido e construído junto. Estar ali deixa claro que cuidar dos povos originários não é só sobre preservar a cultura. É também sobre proteger quem mantém a floresta viva e que ainda sustenta, na prática, um equilíbrio que impacta muito além daquele território. Essa foi uma experiência muito forte de viver e que fez a gente sair completamente diferente de como entrou. Bom, então aqui a gente finaliza o nosso vídeo, agradecendo vocês por terem acompanhado. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer um pouco aqui do povo Xananauá. E agora a gente vai acabar o nosso... Infelizmente amanhã a gente vai embora. Já estamos tristes, estava tão bom aqui a vida na floresta. É o momento mais ruim, é o da despedida. Mas agora a gente vai embora porque tem outras coisas pra gente ver. E a gente vai finalizar ainda tomando... atualizações. Pela primeira vez na história, o pai do Whakainaiu saiu 2 dias seguidos e não conseguiu pegar o sapo, porque pega o sapinho, passa uma varetinha assim para pegar o veneninho do sapo para fazer a vacina do sapo. Foi a primeira vez na história que ele falou que alguém sai daqui sem a vacina do sapo porque não encontraram o sapo. Então tem um motivo pra gente voltar, né? A gente combinou então que já temos um motivo para voltar, que é para conhecer a vacina do sapo, outro ritual. Mas assim a gente finaliza, a gente vai tomar nosso último banho de medicinas. Vamos dormir e amanhã deixar a aldeia para nossas próximas aventuras. Xavá, xavá. Xavá, xavá. Até a próxima.